uma coisa que ficou um pouco não bem definida, pelo menos para os candidatos a proporcional, a estadual, foi a questão do chapão. Porque anteriormente, segundo alguns antes pré-candidatos, agora candidatos a deputado estadual do PSDB, seriam 3 chapas dentro da candidatura Wilson Santos. Seria a chapa pura do PSDB, a chapa pura do DEM e uma outra chapa composta por PTB e outros partidos menores, né, que iam usar a mesma estratégia que usaram na eleição passada quando conseguiram eleger o Chico Galindo. Né? E aí, de repente, veio uma decisão dizendo que ficou definido o chapão entre PSDB e DEM. Isso não agradou em nada os candidatos a deputado estadual do PSDB, sobretudo o Carlos Avalone, o próprio Carlão, o Lacerdinha, né? O próprio Maluf. O próprio Guilherme Maluf, não ficaram satisfeitos com essa decisão, reclamaram bastante e isso ainda deve gerar algumas discussões dentro do PSDB e do DEM, professor Sebastião Carlos. Olha, uma coisa curiosa que existe em tudo isso, que está vendo aí o reverso do espelho, ou seja, estão falando tanto nessa situação, sai o Mauro não sai, que estão acabando fazendo uma bela propaganda para ele. Hoje é um dos nomes mais divulgados, quer dizer, né, que está sendo uma espécie de noiva da vez, ao contrário, né? A noiva, digamos assim, que todo mundo quer ver fora do altar, né? Tanto um lado quanto o outro. E isso aí, se ele tiver realmente uma boa equipe aí de marketing e tal, pode faturar muito em cima dessa divulgação, ao contrário que estão fazendo dele, né? Agora... É que o assédio realmente foi muito forte no final de semana, né? Tanto desde quinta-feira como na sexta, e no sábado, então, a coisa foi brutal, principalmente por parte dos partidários do candidato e governador, candidato à reeleição, o que me parece Silval Barbosa, né? O que me parece muito inusitado, só queria dizer, o que me parece inusitado nessa preocupação toda é uma certa necessidade de transformar a eleição em plebiscitária. Você veja como é interessante a vida pública neste país, né? Foram criados vários partidos, foi criado a sistemática do segundo turno, exatamente para que no primeiro turno todos os partidos mostrassem a sua cara, para essa, que houvesse porque veja bem, no primeiro turno deve haver o debate doutrinário, ideológico, programático, para que no segundo turno aí sim se discute uma coisa mais eminentemente eleitoral, de disputa imediata de voto. Os partidários do PSDB deveriam imaginar que o mais importante em tudo isso é o majoritário. É eleger o seu candidato a governador, o seu candidato a senador, né? E o DEM, principalmente a bancada na Assembleia Legislativa do DEM, tem criado resistência para essa coligação com o Wilson, desde o início. A prova é o próprio Gilmar, que até hoje não engoliu bem isso. A Chica era do PSDB, deixou o PSDB para ir para o DEM. E agora vai estar junto. Que o movimento Mato Grosso, muito mais, foi forçado a aceitar essa conjuntura, entendeu? Diante de fatos inexoráveis, né? Diante de uma coisas que impossíveis de serem tangidas, né, doutor Sebastião Carlos? E que ele se virou, olha, quando ele começou a discutir com o Silval Barbosa, a reação da base do PMDB e da base do próprio movimento, das bases de ambas as coligações, de ambas as alianças, foram veementes em condenar essa situação. Dizendo que Silval ia se desmoralizar, Mauro Mendes ia se desmoralizar, e todo mundo ia ficar desmoralizado politicamente e eticamente. Então, olha só, eu acho que é interessante que as duas principais correntes, tanto o PMDB quanto o PSDB, lançaram seus candidatos. Mas o jogo ainda não está fechado, não está definido, e muita água
há de se passar por debaixo da ponte, você vai até o dia 30. Agora, eu acho, pelo seguinte, o jogo político ele tem que ser caminhado como um passe de bola. Ele não pode também já dar um chutão, a não ser raramente. E o Mato Grosso, muito mais, caminhou muito mais, que hoje não pode mais haver um recurso sob pena de uma desmoralização dos seus participantes. Se isso tivesse acontecido, essas articulações mais prementes, 2, 3 meses atrás, até poderia ser. Mas hoje avançou muito. Sebastião, há um processo de erosão política da biografia de cada um dessas pessoas. Ao ponto de, se isso acontecer, chegar ao risco de ficar parecido com Júlio Campos e Carlos Bezerra em... Não. Você foi muito. Júlio Campos e Max mais parecida, Marcos. Não, é assim, não. Se não chegar, é. Guardadas as devidas proporções, em todos os sentidos, em todos os aspectos, entendeu? Não é possível que isso não pensar, não raciocinar com o eleitor. Temos mais uma pergunta aqui do Oscar do Copema. O senhor, professor Sebastião Carlos. Bem. Ele pergunta como é que o senhor vê o futuro do Estado nas mãos dos candidatos, segundo as premissas. Wilson Santos, queimado pela sua má gestão de segundo mandato. Silval, homem de temperamento curto e pouquíssimo conhecimento do Estado. E Mauro Mendes, com sua total imaturidade política. A pergunta tem uma profundidade realmente muito grande. E eu quero repetir aqui um pensamento do estadista Chamberlain, francês, que dizia o seguinte: a guerra é uma coisa tão importante que não pode ser deixada na mão dos militares. A política é tão importante que não pode deixar na mão dos políticos militantes. Tão somente. Nós temos que ter uma participação da população no processo democrático, até para ver essa questão da renovação dos quadros políticos. Tá certo? E nós não podemos ter mais políticos daqui para frente que pensem assim: eu sou melhor porque eu construí 10 escolas e eu só construí 9, eu fiz 510 quilômetros de asfalto e eu só fiz 400. Nós temos que ter uma visão humanista do processo de desenvolvimento do Estado. As questões não podem ser mensuradas apenas em termos de arrecadação, em termos de crescimento econômico. Precisa-se integrar a população nos benefícios dos frutos do progresso. Então nós temos que ter, daqui para frente, políticos com a visão de estadistas, políticos que pensam não apenas na próxima eleição, mas que pensem nas futuras gerações. Então, o nosso telespectador, o Oscar, tem grande razão nessa preocupação, porque a política é um processo pedagógico. Ela tem que estar entranhada na população. A população, o cidadão comum, tem que entender a política e a democracia, não apenas para ir votar a cada 2 anos, mas tem no seu dia a dia, na valorização de elementos fundamentais para a cidadania, como a educação, como a cultura, como a segurança, como a saúde, não apenas como promessas eleitorais, não apenas como programas de governo, como uma exigência intrínseca do cidadão, o direito que o cidadão tem, porque paga imposto e porque é um cidadão. Então nós temos que ter políticos com essa nova visão. Marcos Coutinho, fale para a gente os pontos negativos e positivos de cada um dos candidatos. Silval. O Silval, além de ter uma experiência, né, como executor, como ex-prefeito de Matupá, como vice-governador, como presidente da Assembleia Legislativa, como deputado estadual, ele tem a seu favor o apoio do governador Blairo Maggi e toda um arcabouço de partidos que podem lhe emprestar uma governabilidade, tá certo? O Wilson Santos tem ao seu favor o quê? A experiência política, a malícia, o fato dele ter sido prefeito de Cuiabá, que não é fácil ser prefeito de Cuiabá, ele pegou um abacaxi, e o Mauro Mendes também tem a sua chance, entendeu? De mostrar que tem capacidade para administrar Mato Grosso. Ponto negativo do Silval. Ele tem que mostrar que tem mais discurso. O discurso dele, para mim, é o mais pobre de todos os candidatos, entendeu? Ele já está sendo preparado. Tem que demonstrar mais pegada. Mais pegada e mostrar que tem conteúdo. Eu acho que ele não tem conteúdo em seu discurso, mas mudou muito. Agora ele tem a seu favor também a humildade. Muito humilde. Dos agora candidatos. Estou falando dos negativos. Vamos ao Wilson Santos. O Wilson Santos. O Wilson Santos, para mim, continua, ele tem que mudar o perfil de que ele é demagogo. Para mim, ele é um grande demagogo. Embora, na sua demagogia, saiba fazer de 15 ovos quebrados um grande omelete. Mas ele tem que mudar esse perfil de achar que todo mundo achar que ele não cumpre promessa. Mauro Mendes. E Mauro Mendes tem o fato de ele não ser um político experiente. Então, ele tem que passar confiança de que pode fazer algo.